Gente, olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a teoria sintética de Darwin. A gente já vem estudando um pouquinho a evolução e nós vimos que o processo evolutivo ele se deu com a introdução da teoria de Lamarck. Na teoria de Lamarck, nós vimos que ele introduziu para a evolução, segundo Lamarck, a lei do uso e desuso, né? A utilização de um determinado membro, quando se desenvolvia, essa característica, esse membro era desenvolvido, evoluía, e o segundo ponto que Lamarck informava era que essa característica era repassada para as futuras gerações. Então, Lamarck se baseava nesses dois pontos. Em contrapartida, Darwin, em seus estudos, através de viagens pelo navio Beagle, que a gente já falou sobre tudo isso, e com as suas interpretações e comparações, Darwin chegou à conclusão de que a evolução se dava através do processo de seleção natural. Então, essa teoria de Darwin, ela vem fundamentada no livro A Origem das Espécies. Só que essa teoria de Darwin, lá no final do século XIX e início do século XX, ela teve algumas objeções por parte dos naturalistas daquela época, até dos neolamarquistas, que não aceitavam muito esse processo da seleção natural, não é? E vamos ver um pouquinho desse histórico, né, da não aceitação, da seleção natural, pelos neolamarquistas, por alguns naturalistas, até pelo próprio Darwin mesmo, que essa teoria dele perdeu muita força. Mas aí depois veio a revolução, né? Com relação a esse processo de evolução e gerou o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução, tá? Eu vou espelhar o slide aqui para a gente começar a, a, a ver esse processo, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Então, tá aí, né? A teoria da evolução após Darwin. Essa teoria da evolução após Darwin foi chamada de teoria sintética da evolução, tá? Darwin, após a publicação do seu livro A Origem das Espécies em 1859, né, foi quando ele realmente publicou esse livro com todos aqueles estudos que ele fez ao retornar da sua viagem, né? A ideia dos seres vivos criados permaneciam né, a ideia de que os seres vivos criados permaneciam imutáveis ao longo das gerações e por tempo ilimitado começou a tornar-se insustentável no meio científico. Ou seja, né, que segundo antes esse processo da seleção natural que foi abordado por Darwin no livro A Origem das Espécies, tinha-se a ideia de que os animais surgiam, né, naquele formato e permaneciam daquela forma sem evoluir até morrerem. Então, é como se todas as espécies hoje nascessem justamente daquele modo que elas estão hoje. Não existisse evolução. Então, era o conceito que existia no meio científico, que era uma ideia, né, onde não existia o processo da seleção natural e a evolução. Perfeito?
Aí, ó, a ideia que os seres evoluem já era aceita por muitos. A partir da publicação do livro de Darwin, essa ideia, né, de que os organismos nasciam com aquele formato, ela já começou a cair por terra. Certo? Então, a ideia de que havia, no decorrer de gerações e gerações, evolução já estava sendo aceita no meio científico. Só que mesmo com a publicação do livro A Origem das Espécies, que foi muito debatido, e muitos pontos não foram aceitos, a teoria da seleção natural começou a entrar em xeque. Começou a ser extremamente, como é que eu posso falar? Ela começou a ser muito criticada, né? E contestada. Até o próprio Darwin mesmo já percebia que não era exclusivamente o processo da seleção natural. Não era só o meio, né, que transformava ou que fazia com que os organismos evoluíssem. Existia algo por trás, tá? Não era só o meio. O meio por si só seleciona. Não. Para muitos existia algum mecanismo aí atrás, mas a descoberta da genética ainda, nesse período do século XIX, não estava muito fundamentada, certo? Então, as variações individuais não serem dirigidas pelas necessidades da sobrevivência. Então, para muitos, né, ou para o próprio Darwin, as variações individuais não serem dirigidas pelas necessidades da sobrevivência. Ou seja, essa história de que os organismos evoluíam por causa de uma determinada necessidade para sobreviverem já não estava sendo exclusivamente aceita como processo evolutivo. Um determinado organismo precisou modificar sua alimentação para sobreviver, né? Só isso não estava bastando para provar que os organismos evoluíam, tá? Lembrando que para Darwin, antes desse processo da teoria sintética, apenas o meio contribuía para que o processo evolutivo acontecesse, tá bom? E nesse fervilhar de ideias surgiram teorias, né, que tendiam a pôr a teoria da seleção natural por terra. Tá? Então, as teorias mais aceitas lá em 1890, no finalzinho do século XIX, surgiu aí o neolamarquismo, que, na verdade, esse neolamarquismo, ele fundamentava ou trazia as bases de Lamarck, né? Onde os caracteres adquiridos eram repassados para os descendentes, fundamentando aquela coisa do uso e desuso, tá bom? Onde um órgão, quando ele utilizado demais, se desenvolvia e essa característica era passada para as futuras gerações, né? Que na verdade a gente não teve muito aí um neolamarquismo. Na verdade, a gente teve mais o quê? A gente teve aí uma massificação daquela ideia que Lamarck deixou. Tá? Uma outra teoria que veio também contestar a seleção natural foi a teoria da ortogênese, propostas por paleontólogos, né? Entre outros naturalistas, nesse período, onde a evolução progressiva é a hipótese de que a vida tem uma propensão inata para se mover, evoluir de modo linear.
O que essa teoria, na verdade, propunha é que os indivíduos já nasciam com um determinado propósito a evoluírem, né? É como se eu pegasse, esse cachorro aqui nasceu e na sua programação fisiológica ele vai evoluir em determinado aspecto. É como se já existisse uma programação de evolução daquele determinado indivíduo. Era o que a ortogênese queria pregar, ou pregava nesse período, né? De não aceitação da seleção natural. Mas vamos à frente. Aí, veio August Weismann, lá na década de 1880, né? Que foi também um cientista que ele identificou o processo de divisão celular. E para August, ele defendia a seleção natural, né? E isso gerava, gente, atritos muito sérios no meio científico, né? E também tivemos aí a não aceitação do darwinismo, né? Com essa não aceitação, né, do darwinismo, devido a essas, como é que eu posso dizer? Essa não aceitação, né, a essa não fundamentação, essa não comprovação de que realmente a seleção natural, teve um historiador em ciências, o Peter J. Bowler, né, lá em 1944, ele chamou a teoria de Darwin da seleção natural de eclipse do darwinismo, né? O que é o eclipse? É aquela coisa que vem, transforma assim, causa aquele rebuliço e depois vai-se embora, como se nada acontecesse, né? E mesmo com o trabalho de Mendel, né? Com a, a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, né? A teoria de Darwin da seleção natural continuou em baixa, porque com o processo da genética, o olhar nesse processo evolutivo, ele tinha aí subsídio para começar a ser vislumbrado de forma diferente, né? E temos aí os geneticistas William Batson, Hugo de Vries e Wilhelm, né? Eles defendiam que as mutações eram responsáveis pelas mudanças evolutivas. Eles também contribuíram para a queda da seleção natural. Afinal de contas, os caras eram geneticistas, né? Eles acreditavam muito nesse processo mais físico-químico associado a genes, a DNA. Eles não acreditavam que o meio poderia influenciar na alteração de um gene, não. A genética estava começando a caminhar, gente, né? Não tinha ainda, embora todo o trabalho de Mendel aí, né? Mas enfim, mas vamos à frente. E o retorno do darwinismo, né? Que ressurgiu ao longo da década de 20, lá no século 20, né? Lá em 1920, né? A gente teve Ronald Aylmer Fisher e Johnson S., que eram geneticistas e, em seus estudos, cada um no seu formato, certo? Associaram a herança de Mendel à genética das populações. Ou seja, o estudo de Mendel com a segregação dos fatores, não é isso? E o estudo de Darwin com esse processo da genética das populações, do meio ambiente interagindo, não é? E potencializando o material genético para mudanças. Isso foi o ponto-chave da formação da nova teoria de Darwin, né? Que começou a se chamar de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo.
que foi baseada em 3 fatores evolutivos principais: a mutação gênica, a recombinação e a seleção natural. Ou seja, o que Darwin propunha, ele estava coberto de razão. Só que ele não tinha ainda um feeling do processo genético, até porque a genética praticamente não existia, estava engateando. Então, embora o próprio Darwin percebesse que não era só o meio que influenciava o processo evolutivo ao longo do tempo, não é? Mas a genética veio contribuir muito forte para a retomada e fundamentação da seleção natural como complemento evolutivo, né? Não como ponto principal da evolução, tá certo? Vamos falar um pouquinho desses aí. Aí a gente tem a mutação gênica. O que é a mutação gênica que a gente já viu? São alterações na sequência, tá? Desculpa o erro aqui, na sequência das bases nitrogenadas do DNA. Essas alterações podem ser que originam novas versões de alelos de um gene, né? A gente sabe que essas alterações podem ser a perca de de um, de um grupo na estrutura da base nitrogenada, né? Certo? A modificação da posição de uma base nitrogenada dessa. Então, pode provocar esse processo mutagênico, certo? Que trazem vantagem, né? Então, a vantagem nessa mudança tende a ser assim. Então, o que é que essa mutação proporciona? Geralmente, a principal vantagem é quando a vantagem ela tende a ser benéfica, ela continua sendo preservada e continua sendo perpetuada, né? Pela seleção do meio. Então, se eu tenho uma mutação que ela proporciona aquele indivíduo, certo, a ganhar uma certa vantagem em prol dos indivíduos da mesma espécie, aquele processo começa a ser selecionado pelo meio ambiente. Então, a gente tem o fator genético associado ao quê? À seleção do meio, que o torna mais forte, mais adaptado, né? Então, essas mutações podem acontecer de forma espontânea, ao acaso, como a gente falou, alteração de uma base nitrogenada, ou pode acontecer pela ação de agentes mutagênicos, que induzem a mutação, a radiação ionizante, por exemplo, né? O raio-x são agentes que podem proporcionar a mutação, perfeito? Outro fator dessa trinca aí do neodarwinismo. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui uma hemácia, não é isso? Uma hemácia, certo? E a gente tem aqui o DNA, perfeito? O DNA. Aí a gente tem aqui, ó, a dupla fita DNA, e para formar o glutamato, certo? Que é uma proteína que proporciona a formação esférica das hemácias, você vai ter a duplicação aqui do RNA, a formação de um RNA, que é uma fita simples, com a sequência guanina, adenina, guanina, certo? Vamos supor que, por algum motivo, aí a formação dessa sequência aqui vai formar o glutamato que origina a hemácia de forma esférica, sem problemas, tá? Então, geralmente, nossas hemácias são formadas por esse processo aqui, certo? Aí vamos sofrer que acontece uma mutação aqui, ó, na sequência da formação do glutamato. Aí vejam que aqui, ó, no DNA, certo? Ao invés de vir uma base timina, certo? Essa base foi alterada ou substituída pela adenina.
Então, a fita de RNA produzida, ao invés de ser GAC, que origina o glutamato, é GUC, que origina a valina, e que proporciona a formação arqueada da hemácia, que proporciona um tipo de anemia chamado anemia falciforme, que causa sérios problemas às pessoas que têm essa anemia. Perfeito? Então, por um processo genético, certo? Esses indivíduos aqui vão nascer com essa anemia falciforme. Ou seja, eles vão ser menos adaptáveis. Por quê? Porque eles tendem a sofrer, certo? E tendem a morrer logo no começo se não receberem o tratamento adequado. Tá bom? Perfeito? Então a gente tem um processo aí da mutação que pode acontecer. Um outro processo é a recombinação gênica, certo? O que é a recombinação? É a mistura de genes que ocorre na reprodução sexuada, em que os genes provenientes dos pais se rearranjam. É aquilo que a gente falou, né? Que a gente viu, a gente vê no processo de divisão celular e a gente vê lá na genética. Não é isso? Principalmente quando a gente começa a ver a segunda lei de Mendel, que é quando a gente vê esse processo da recombinação bem mais efetivo. Então, a recepção das características paternas com as características maternas, elas vão se rearranjar e vão formar uma gama, né, de características. Tudo bem? E nos organismos eucarióticos, esse processo ele pode acontecer através da segregação independente dos cromossomos, que a gente viu lá na primeira lei e na segunda lei de Mendel, que a segregação ela é obrigatória quando há formação de quê? Do gameta, né? E que essa segregação ela é independente, ela não tem como ser manipulada de uma forma natural, tá? É quando ocorre a segregação independente dos cromossomos, perfeito? E também na permutação, né? Lá na meiose 1, na formação dos gametas, que é justamente que um é o complemento do outro, que o crossing over é um evento de segregação e de troca das características dos genes. Não é isso? Que a gente vai dar uma olhadinha agora para ver como é. Então, esse processo de recombinação, junto ao processo de mutação, eles contribuem para a evolução. Que a gente vê aqui, né? A gente tem aqui, ó, uma célulazinha que se divide por mitose, tudo bem? E que a gente vai ter aqui, ó, o processo da divisão, da segregação desses cromossomos, formando aqui a gente tem células 2N, que vão originar células N, tá? A formação de gametas. Se a gente perceber, ó, essa segregação, essa separação, gente, ela é independente. A gente não tem como dizer, o cromossomo A, ele vai pertencer aqui à célula Azão, Bzão, né? Ou vai pertencer a essa célula. Não, ele vai acontecendo de forma independente, de forma aleatória. Agora, esse processo aqui, ele recebe a contribuição justamente de quem? Do crossing over. Ó aqui, ó. A gente tem os cromossomos com características, com os alelos aqui, ó os alelos, que eles vão realmente se parear e vão trocar pedaços, que é o crossing over. Que a gente aprende isso, gente, na divisão celular. É por isso que a gente tem que sempre fazer a revisão. E a gente agora está vendo a junção dos conceitos. Está vendo a importância das leis de Mendel. Está vendo a importância aí da divisão celular, para a gente poder entender. Tá certo? Então, isso aí é a recombinação. É o rearranjo dos genes para que haja justamente esse processo de variabilidade. Certo? E, por último, a seleção natural, que é um dos principais mecanismos da evolução, certo? De uma maneira bastante simples, podemos dizer que a seleção natural é um processo em que os organismos mais aptos
são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. Certo? Agora, esse processo, ele acontece atrás a partir de uma base o quê? Genética. Gente, se a gente não tiver a mutação, nem a recombinação, que a gente viu que a mutação o quê? Quando a mutação, ela proporciona, certo? Uma melhor adaptação, aí o meio ambiente vem e seleciona aquela adaptação. Por quê? Porque aquela adaptação está permitindo uma melhor adaptação ao indivíduo. Não é? Então, um encaixa no outro, gente. Aí aquele processo genético, ele é o quê? Ele é selecionado. Tá certo? Perfeito? Aí vejam aqui, ó. Principais fatores evolutivos. A gente tem aqui. Se a gente prestar atenção aqui, a gente tem uns ratinhos aqui, ratinhos rosinhas aqui, né? Que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 3 ratinhos cinza. E a gente tem um pássaro que se alimenta desses ratinhos. Se a gente prestar atenção, o que é que houve com a população dos ratinhos rosinhas? Eles diminuíram, ó. Por quê? Porque provavelmente o pássaro está se alimentando deles. Agora, o que é que acontece? O que é que a gente pode observar aí? Que os ratinhos cinzas, eles são da cor do solo. Então, o pássaro não consegue ver. Então, ele só se alimenta dos ratinhos, o que, gente? Rosa. E o que é que acontece no processo evolutivo? Se a gente perceber, a população aumentou, mas a população de que ratinhos aumentou? Da população dos ratinhos cinza. Gente, aqui, em algum momento, houve um processo de mutação, houve um processo de recombinação, onde uma ninhada de ratinhos nasceu cinza. E o que é que aconteceu? Os ratinhos rosas diminuíram. Se eles diminuíram, automaticamente os ratinhos cinzas começaram a procriar. Se eles começaram a procriar, eles começaram a aumentar e não sofreram o quê? A degradação do meio. Com o quê? Com relação à eliminação da espécie, porque os pássaros não conseguiam ver. Então, a natureza, essa característica de nascer cinza e se camuflar com o meio ambiente, selecionou o quê? Essa característica para que essa espécie começasse a aumentar. Então, esse processo, gente, é um processo evolutivo. A gente vê uma característica adaptativa que proporcionou a não eliminação da espécie, que é o quê? A característica para a cor cinza que se camuflava com o meio. Certo? Então, houve a seleção aí, ó, do meio ambiente, que aconteceu lá atrás através do processo de mutação e recombinação. Então, aí, nesse processo, os ratinhos começaram o quê? Cinza, começaram o quê? A se aumentar a sua população, enquanto os ratinhos rosa começaram a diminuir. Perfeito? Então, o que é adaptação associada à evolução? Adaptação é a capacidade que todo ser vivo tem de se ajustar ao meio. Então, quando eu me adapto, eu me ajusto. Certo? Quais são os principais processos de adaptação? O primeiro é o melanismo industrial. O que aconteceu, gente? Esse processo, o melanismo, lá em 1850, nos Estados Unidos, com o desenvolvimento da industrialização, as fábricas começaram a liberar muita fuligem. E tinha uma espécie de borboleta, de mariposa, a Biston betularia, que a priori elas eram claras e começaram a surgir mariposas melânicas, pretas. E foi feito um estudo em bosques que não eram, não tinham a poluição da fuligem,
e bosques que tinham a poluição da fuligem. Nos bosques que tinham a poluição da fuligem, as mariposas Biston betulária de cor preta, né, elas começaram a aumentar a sua população, porque elas se confundiam com a fuligem preta. Já as mariposas que não tinham essa cor, elas começaram a ser atacadas pelos pássaros e a sua população começou a diminuir. Coisa que aconteceu o inverso nos bairros onde não tinha poluição. As mariposas da cor das árvores, elas começaram a aumentar a sua população, enquanto as mariposas negras, elas começaram a ser predadas pelos pássaros. E isso foi chamado de melanismo industrial, ou seja, cada uma se adaptou, não é, ao ambiente na qual era propício. Um outro processo de adaptação é a camuflagem, que é a adaptação em que uma espécie desenvolve características que confundem-se com o meio ambiente. Então, um determinado indivíduo, ele passa a ser parecido com o meio ambiente. Tá certo? A gente vai ver algumas fotos aí. Temos também a coloração de aviso. A coloração de aviso, gente, ela é muito interessante, que ela mostra para o predador que aquele indivíduo pode ter um sabor desagradável, que ele pode ser tóxico ou que ele pode ser perigoso, né? Então, vamos ver esses 3 exemplos aí, ó. Deixa eu mostrar logo. Pronto. Aqui a gente tem as mariposas, ó, o melanismo. A gente tem uma mariposa aqui, ó, que ela está da corzinha do tronco da árvore. E aqui a gente tem a mariposa de cor preta. Tá? Essa aqui é que sofreu o melanismo industrial. Olha aqui, ó, a gente tem aqui, ó, um lagarto aqui, que ele está camuflado com a cor, que ele está camuflado parecendo com o ambiente em que vive. Não é isso? Tá certo? E aqui a gente tem, ó, a coloração de perigo, gente. Isso aqui é um indicativo de que esse bichinho aqui não coma, não. Certo? Porque provavelmente ele tem um potencial tóxico muito grande. Vamos voltar lá para os 3 últimos conceitos. Por último, a gente tem o mimetismo, que 2 espécies distintas compartilham alguma semelhança reconhecida por outras espécies. Qual é a diferença do mimetismo para a camuflagem? É que na camuflagem o indivíduo ele passa a ser parecido com o meio em que vive. No mimetismo, não. Uma espécie se assemelha a uma espécie que para a natureza ela é perigosa. Tá certo? Então, isso é o mimetismo, que ele foi dividido no mimetismo batesiano, né? Onde essa adaptação em que um modelo tóxico ou perigoso é imitado, não é? Evolutivamente por espécies saborosas ou inofensivas. Então, aquelas espécies na natureza que são predadas, elas passam a imitar espécies que são perigosas. Então, esse é o mimetismo batesiano. Tá certo? Já o mimetismo milleriano, um modelo tóxico ou perigoso é compartilhado evolutivamente por espécies também tóxicas ou perigosas, tá? Então, eu tenho uma espécie que é perigosa, mas ela mesmo assim compartilha outros modelos de indivíduos também que podem ser tóxicos ou perigosos. É diferente, tá certo? Um do outro. Perfeito? Por exemplo de mimetismo, a gente tem a cobra coral aqui verdadeira, que é essa daqui, a Micrurus micurus, né? E a gente tem a cobra coral falsa, certo? Tudo bem? A gente vê bem a diferença. Tem gente aqui, ó, vermelho, preto, branco, preto, vermelho. Aqui a gente tem preto, branco, vermelho, certo? É bem diferente. Entre o vermelho, você tem 2 tons pretos. Aqui, entre o vermelho, você tem 2 tons brancos. Essa é uma das principais diferenças. E os anéis, geralmente, da verdadeira, os anéis brancos são bem menores.
Tá bom? Pronto, gente. O que a gente tinha para falar sobre esse processo do neodarwinismo é esse. É a principal jogada. No início, surgiu dúvida realmente sobre a seleção natural. Não é? Não é só a seleção natural que proporciona a evolução. Por trás da seleção natural, não é? Existe a base genética. Então, a partir das condições, gente, os processos mutagênicos e de recombinação, eles agem para que aquelas características sejam selecionadas e elas sejam perpetuadas. Essa foi a grande jogada. Perfeito, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Dá uma lidinha no livro, no material de vocês, para que vocês possam ter sucesso. Tá bom? Um abraço, fiquem todos na paz.